Termos bíblicos para a salvação. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo, mas às vezes não é difícil compreender o processo exato usado para tomá-la disponível para nós. Por isso Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. Este estudo examina 3 desses aspectos: a salvação, redenção e justificação. Salvação, soteria, significa livramento, chegar à meta final, como com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo. Êxodo 15:2, Salmos 27:1, 88:1, Deuteronômio 26:8, nota Salmos 61:2, nota Isaías 25:6, nota 53:5. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho ou a estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Mateus 7:14, Marcos 12:14, João 14:6, Atos 16:17, 2 Pedro 2:21, Atos 9:2, 22:4, Hebreus 10:20. Esta estrada deve ser percorrida até o fim da salvação. Pode ser descrita como um caminho com 2 lados e 3 etapas. O único caminho da salvação é Cristo e o único caminho é o Pai. João 14:6, Atos 4:12. Salvação nos é concedida mediante a graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. 3:24a. Salvação é baseada na morte de Cristo. 3:25-58. Sua ressurreição. 5:10. E sua contínua intercessão pelos salvos. Hebreus 7:25. Os 2 lados da salvação. A salvação é recebida de graça mediante a fé em Cristo. 3:22, 24, 25, 28. Isto é, ela resulta da graça de Deus. João 1:16. E da resposta humana da fé. Atos 3:22, 24, 25, 28, Atos 16:31, Romanos 1:17, Efésios 1:15, 2:8, vê o estudo Fé e Graça. As 3 etapas da salvação. É a etapa passada da salvação, inclui a experiência pessoal mediante
a qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos pecados. Atos 10, 43, Romanos 4, 6, 8, e passamos da morte espiritual para a vida espiritual. João 3, 14, viu o estudo, regeneração, o poder do pecado para o poder do Senhor. 6, 17, 23, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Atos 26, 18, a salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal para com Deus. João 1, 12, e nos livra da condenação do pecado. 1, 16, 6, 23, 1 Coríntios 1, 18, a etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Ela abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai e com Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mateus 6, 9, João 14, 18, 23, vê Gálatas 4, 6, nota. Temos a conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado, 6, 1, 14, para a submetermos à direção do Espírito Santo, 8, 1, 16, e a palavra de Deus. João 8, 31, 14, 21, 2 Timóteo 3, 15, 16. O convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem de continuarmos cheios. Ver Atos 2, 33, 39, Efésios 5, 18, e o estudo, o batismo do Espírito Santo, a exigência para nos separarmos do pecado, 6, 1, 14, da presente regeneração, persevera, Atos 2, 40, 2 Coríntios 6, 17, a chamada para travar uma batalha constante em prol do nosso Deus, contra Satanás e as hostes demoníacas, 2 Coríntios 10, 4, 5, Efésios 6, 11, 16, 2 Pedro 5, 8. A etapa futura da salvação, 13, 11, 12, 1 Tessalonicenses 5, 8, 9, 1 Pedro 1, 5, abrange o nosso livramento da ira vindoura de Deus, 5, 9, 1 Coríntios 3, 15, 5, 5, 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, nossa participação da glória divina, Romanos 8, 29, 2 Tessalonicenses 2, 3, 14,
e nosso relacionamento de um corpo ressurreto, transformado. 1 Coríntios 15, 49, 52. Os galardões que recebemos como vencedores fiéis. Vê Apocalipse 2,7, nota. Essa etapa futura da salvação é o alvo que todos os cristãos se esforçam para alcançar. 1 Coríntios 9, 24, 27, Filipenses 3, 8, 14. Toda advertência, disciplina e castigo do tempo presente da vida do crente tem como propósito prevenir e não perder essa salvação futura. 1 Coríntios 5, 1, 13, 9, 24, 27, Filipenses 2, 12, 16, 2 Pedro 1, 5, 11, ver Hebreus 12, 1. A redenção, o significado original de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber, pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estado do pecado do qual precisamos ser redimidos no Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus. 3, 10, 18, sobre o domínio de Satanás. Atos 10, 38, 26, 18. Escravidado pelo pecado. 6, 6, 7, 14. É necessário de livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado. Atos 26, 18, Romanos 1, 18, 6, 1, 18, 23, Efésios 5, 8, Gálatas 1, 13, 2 Pedro 2, 9. O preço pago pelo nos libertar desta escravidão, Cristo pagou esse resgate ao derramar o seu sangue e dar sua vida. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, 1 Coríntios 6, 20, Efésios 1, 7, Tito 2, 14, Hebreus 2, 9, 1 Pedro 1, 18, 19. O estado presente dos remidos, os crentes remidos por Cristo estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Atos 26, 18, Romanos 6, 7, 12, 14, 18, Gálatas 1, 13. Essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livres para fazer o que queremos, pois somos propriedades de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários seus. Atos 26, 18. Romanos 6, 18, 22, 1 Coríntios 19, 27, 22, 23. A doutrina da redenção no Novo Testamento já estava prefigurada nos casos da redenção registrado no Antigo Testamento. O grande evento redentor do Antigo Testamento foi o êxito de Israel.
ver Êxodo 6, 7, nota 12, 6, 26, nota. Também no sistema sacrificial levítico do sangue de animais era o preço pago para expiar pecado. Ver Levítico 9:8, nota o estudo do dia da expiação. Justificação, a palavra justificar significa ser justo ou reto diante de Deus. 2:13. Tomado justo, 5, 18, 19. Estabelecer como certo ou endireitar. Denota estar num relacionamento com Deus, mais do que receber uma mera declaração judicial ou legal. Deus perdoa o pecador arrependido a quem ele tinha declarado culpado, segundo a sua lei, e condenado à morte eterna. Restaura-o ao favor divino e coloca em relacionamento correto, comunhão com ele mesmo e com sua vontade. Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e com ela efetuada. A justificação diante de Deus é uma divina, 3:24, Efésios 2:8. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei ou fazendo boas obras. 4:2-6, Efésios 2:8, 9. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3:23. A justificação diante de Deus se alcança mediante a redenção de que há em Cristo Jesus. 3:24. Ninguém é justificado sem que antes seja redimido por Cristo do pecado e do seu poder. A justificação diante de Deus provém da sua graça, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. 3:22-24, Efésios 4:3-5, vê o estudo Fé e Graça. A justificação diante de Deus é relacionada ao perdão dos nossos pecados. Romanos 4:7. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus. 3:9, 18, 23. Mas por causa da morte expiatória de Cristo e da sua ressurreição, são perdoados. 3:25, nota 4:25, 5, 6, 10. Uma vez justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, a qual passa a habitar em nós. Gálatas 2:16, 21. Através desta experiência, nos tornamos fatos justos e começamos a viver para Deus. 2:19, 21. Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o Espírito. Segundo Tessalonicenses 2:13, 1 Pedro 1:2. Não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor, a obra de Cristo
e do Espírito são de muita dependência. Fé e graça, Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação é o dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. Fé verifica a fé em Jesus Cristo. É a única condição prévia que Deus quer do homem para a salvação. A fé não somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Mateus 4, 19, 16, 24, Lucas 9, 23, 25, João 10, 4, 27, 12, 26, Apocalipse 14, 4. O conceito de fé no Novo Testamento abrange elementos principais: fé salva, crer, confiar firmemente em Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Romanos 1,17. Importa em crer de todo o coração. Atos 8,37. Romanos 6,17. Efésios 6,6. Hebreus 10,22. Ou seja, entregar a nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, tal como Ele é revelado no Novo Testamento. Fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Atos 17:30, 2 Coríntios 7:10, e voltar-se para Deus através de Cristo. Fé salva é sempre fé mais arrependimento. Atos 2, 37, 38, ver Mateus 3, 22, notas sobre o arrependimento. A fé inclui a obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver, inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra redentora do Espírito Santo em nós. João 3:3, 6:14, 15, 21, 24, Hebreus 5, 8, 9. É a obediência que provém da fé. Romanos 1, 5. Logo, a fé é a obediência. 6, 14, 15, 21, 24, Hebreus 5, 8. Obediências são inseparáveis. Romanos 16, 26. A fé sálvica, sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima, impossível. A fé inclui sinceridade, dedicação pessoal, fidelidade a Jesus Cristo, que se apressa na confiança, amor, gratidão, lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se beneficia muito do amor e a atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com
Cristo. Mateus 22, 37, João 21, 15, 17, Atos 8, 37, Romanos 6, 17, Gálatas 2, 20, Efésios 6, 6, 1 Pedro 1, 8. A fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. Vê João 1,12, nota. Porque temos a fé pessoal, real e única que morreu para nós. Romanos 4, 25, 8, 32, 1 Tessalonicenses 5, 9, 10. Nossa fé deve crescer. Romanos 4, 20, 2 Tessalonicenses 1, 3, 1 Pedro 1, 3, 9. A confiança e a obediência transformam numa intensa em fidelidade e devoção. Romanos 14, 8, 2 Coríntios 5, 15. Nossa fidelidade e devoção transforma-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 21, 3, 8, 10, João 15, 14, Gálatas 22, 20. Graça no Antigo Deus revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com seu povo, não porque este merecesse, mas porque, por causa da fidelidade de Deus, a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 6, 9, nota. Vê o estudo, a Páscoa e o dia da expiação. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo a presença do amor de Deus em Cristo Jesus, transmitido aos crentes pelo Espírito Santo e que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. João 3,16, 1 Coríntios 15, 10, Filipenses 2,13, 1 Timóteo 1, 15, 16. Toda a atividade da vida cristã deve, desde o seu início até o fim, depende desta graça divina. Deus concede uma medida da sua graça, como David aos incrédulos, 1 Coríntios 1, 4, 5, 10, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9, Tito 2, 1, 2, 11, 3, 4. Deus concede a graça ao crente para que seja liberto do pecado. Romanos 6, 20 e 22, para que nele opere tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13, Tito 2, 11, 12, ver Mateus 7, 21, nota sobre a obediência como um dom da graça de Deus para orar. Zacarias 12, 10, para crescer em Cristo. 2 Pedro 3, 18, e para testemunhar de Cristo. Atos 4, 33, 11, 23. Devemos diferentemente desejar e buscar a graça de Deus. Hebreus 4,16. Alguns dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas, obedecer